No segundo bloco, a pergunta que eu vou tentar responder é quanto custam os congressistas ou os políticos, né? Eu fiz uma conta de padaria aqui, Thales, em que eu somei os orçamentos da Câmara e do Senado, que, por sinal, no orçamento de 2024 estão um pouquinho menores do que está autorizado do que em anos anteriores. Somei o fundo partidário, somei o fundo eleitoral e somei as emendas parlamentares, tá certo? Que são o grosso desse dinheiro todo. Então, vamos lembrar o seguinte: aquilo que é autorizado não significa necessariamente que vai ser gasto, né? Está previsto no orçamento, digamos, é um teto do que você pode gastar. Mas se a gente somar tudo que está autorizado, Thales, a gente vai ver que os políticos, né, o sistema partidário, vai estar autorizado a gastar este ano a bagatela de 65 bilhões de reais. Tá bom para você ou quer mais? 65 bilhões, para ser preciso, 64,6 bilhões. Não significa que vai gastar tudo isso, mas como grande parte desse orçamento é impositivo, eu diria que uma enorme parte desses 65 bi vão ser efetivamente gastos. Agora, o que que isso significa em relação ao ano de 2023, onde os gastos já foram muito altos para os políticos? Significa um aumento de 12 bilhões de reais, ou 22%, quase um quarto a mais do que se gastou em 2023. E da onde vem esse aumento, já que o orçamento per se da Câmara e do Senado, que eles gastam com funcionários, conta de luz, manutenção, esse tipo de coisa, está menor, em tese, né? No papel, de onde vem esse aumento? Vem basicamente de dois lugares. Porque o fundo partidário está estável. Ele custa ali 1,2 bilhão por ano. Não muda há já vários anos. O que muda são o fundo eleitoral, Deus é meu. que foi sancionado pelo Lula no valor de 5 bilhões esse ano, praticamente dobrou em relação à eleição de 4 anos atrás. E as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, esse ano, o orçamento previsto é uma grandeza, né? É um valor jamais visto. Mesmo o Lula vetando parte das emendas de bancada, o valor chega a 25 bilhões mais de emendas individuais, mais 11,3 bi de emendas de bancada, mais 11,1 bi de emendas de comissões, vai dar aí 47,4 bilhões de reais, que é um valor inaudito. Não é um fenômeno novo. Isso vem acontecendo desde 2020. Em 2019, teve uma mudança super significativa, que foi a mudança de como as emendas parlamentares são executadas, elas se tornaram obrigatórias. O valor executado no ano seguinte é que sofreu um grande. Tem um dado aqui que eu acho que é pouco levado em conta pela imprensa. Em 2020, a gente estava no meio da pandemia, o Bolsonaro estava fragilizado, ia enfrentar sua primeira eleição, como o Lula vai enfrentar esse ano, a eleição municipal. Ele estava completamente desorganizado no Congresso, e o jeito que ele achou de se manter no poder e não sofrer um impeachment foi Vou mais do entregar. que duplicar o valor das emendas parlamentares para né, aquilo que os parlamentares, deputados e senadores podem mandar diretamente para suas bases eleitorais. Para você ter uma ideia, se a gente pegar o valor que foi executado, ou seja, aquela foi contratado, mas não necessariamente o dinheiro trocou de mãos, né? O valor executado de emendas em 2020 foi 44,2 bilhões de reais, tinha sido 17 bilhões no ano anterior. Quer dizer, foi mais do que o dobro de um ano para o outro, uma coisa que nunca tinha acontecido na história da República. Isso em que ano? E aí, 2020. 2020 versus 2019, mais do que dobrou, foi de 17 bi para 44 bi.
Agora, isso foi o executado. Se você pega o que foi efetivamente pago, você vê que tem uma diferença enorme. Por quê? Porque o Bolsonaro assumiu uma dívida, na verdade. Ele não tinha o dinheiro para gastar, ele contratou essa despesa com os parlamentares e não conseguiu pagar tudo. E sobrou tanto dinheiro para ser pago que até esse ano de 2023, já no governo Lula, ele estava pagando emendas que não tinham sido pagas lá em 2020, né? Daí vai acumulando, né? Vai dando um efeito cascata, etc, etc. Então, se você pega o gráfico do que foi pago, é crescente. Cada ano vem pagando mais, ou seja, o dinheiro trocando de mão. Se você pega o gasto, o gráfico do executado, se foi contratado, o serviço foi feito, mas não necessariamente saiu do cofre do Tesouro para o bolso dos beneficiários, aí o gráfico é decrescente e depois volta a crescer esse ano. Então, é, esse fenômeno eu acho muito importante ressaltar, porque quem criou o monstro foi o Bolsonaro. O Lula, não vou dizer que está sendo vítima, porque ele faz parte da, né, de alguma maneira, ele precisa sobreviver nesse mundo aí. Mas isso a Graziela Tessa vai nos explicar melhor. É, mas está convalidando essa política, né? Não tinha jeito de fazer diferente. Porque graças a isso, esse crescimento exponencial do valor na mão dos deputados e senadores, quer dizer, e as máquinas partidárias controlando 65 bilhões de reais do orçamento público, o poder deles em relação ao executivo cresceu enormemente, né? Então a minha síntese é isso: a máquina política custa 65 bilhões do meu, do seu e do nosso, o que é 22% maior do que o ano passado. Boa. Algo a Boa. Agora, declarar? em termos Uhum. macro, a impressão que eu tenho, a conclusão que eu teria desse teu levantamento aí, é que o que ocorre é que quando o governo se enfraquece, o Congresso, a base política cresce e cresce a grana para a política. Quer Sim. dizer, você tem isso, e esse fenômeno você nota no seu levantamento aí, a partir do momento que os governos tá enfraquecido, é que começa a haver os grandes crescimentos. Lá na A Dilma, moral da história, Thales, na minha opinião, pegando o gancho no que você falou que é muito importante, mas isso a gente vai de novo, a Graziela vai explicar como alguém que entende do assunto, não só da palpite como nós dois. Mas para mim a moral da história é o seguinte, quer dizer, o discurso da antipolítica que o Bolsonaro personificou e que foi eleito em 2018 foi a melhor coisa que já aconteceu para a política e para as máquinas partidárias, porque pegaram um presidente fraco, inábil, incapaz, sem apetite por exercer o poder que ele tanto quis, e conseguiram emplacar uma vitória que se perpetuou, inclusive no governo seguinte, que veio justamente acabar com essa farra, mas com essa promessa, mas que não consegue, porque não tem mas força eles política, não tem começaram a votos. criar. Eles criaram a emenda impositiva, essas coisas, a partir da Dilma. Não, mas Temer, a mudança Tino grande Temer, é essas coisas. 19, né? A mudança É, grande de legislação é com Rodrigo Maia em 19, que eles tutelam praticamente o Bolsonaro, e aí é que tem a mudança. Você pega o gráfico, você tem razão, vai crescendo, mas o crescimento se dá a partir do enfraquecimento da Dilma. De 2015 para 2016 já tem uma pequena, que é o ano do impeachment, já tem um pequeno crescimento. Quer dizer, é uma coisa paulatina, claro. Eu acredito em ondas, não acredito em tsunami. Né, são as ondas que moldam a costa, não é o tsunami. O jornalismo sempre está cobrindo o tsunami, mas o que conta mesmo que são as pequenas coisas que vão se acumulando e vão tendo efeito cumulativo. Mas claramente o Bolsonaro é um tsunami que claro, 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 agravou esse fenômeno que já vinha de claro, antes. Você tem razão. claro. Então, para fechar aqui, como é que ficou a nossa enquete que está no ar? Vá lá e responda. Quem respondeu melhor? O que sobra e o que falta para o PT na eleição 2024? Público, sobra dinheiro para o PT, mas falta trabalho de base, que é a frase do Danilo Sotero Rogério. E o Thales, PT tem muito dinheiro e poucos nomes para as prefeituras nas eleições. Muito bom. Vamos. E a minha síntese fica essa, né? Máquina político-partidária vai
gastar 65 bi em 2024, 22% a mais do que em 2020, do que o ano passado, ou em 2023, tá?